Bom dia a todos os presentes. Mais uma vez, damos as boas-vindas a todos os que estão aqui presentes, a todos os que nos visitam. Que Deus vos possa abençoar a todos e que possam sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio nesta manhã. Então vou fazer o convite. Vem, é tempo de adorar. É isso que vamos cantar. Vamos começar com este cântico, o tempo de louvor. Então convido a todos a poderem juntar-se a nós, a louvar o nome do nosso Deus. E aqueles que puderem, eu convido então a que fiquem de pé para podermos honrar o nome do Senhor. Confessará, tu és Deus, todo joelho se dobrará, e o maior tesouro será para aqueles que te aceitarem já. E só no Senhor é digno todo o nosso louvor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e realmente que Ele possa estar aqui presente e reinar na nossa vida. E assim como cada um de nós veio, tal como está para adorar o Senhor, vamos adorá-lo porque realmente só Ele é digno. E é isso que vamos cantar de seguida. Sempre eu quero estar
és tu. Tudo que há em mim te quer louvar. Tudo que há em mim te quer louvar. Vamos orar. Sim, Senhor, tudo o que há em nós te queremos louvar, Senhor. Queremos consagrar as nossas vidas a Ti. Queremos agradecer-te por mais este dia de vida que nos deste. Queremos Te agradecer porque nos concedeste a saúde, a força, a capacidade, a oportunidade de podermos estar aqui esta manhã, reunidos em Teu nome, Senhor, para Te louvar, para Te honrar, porque só Tu és digno, Senhor. Realmente possamos entregar as nossas vidas a Ti cada dia mais, Senhor. Queremos adorar-te e louvar-te, Senhor, a cada dia da nossa vida. Que venhas habitar na nossa vida, Senhor. Que Tu possas estar a mover o Teu Espírito Santo entre nós nesta manhã, Senhor. Que possamos estar atentos à Tua palavra, possamos aplicá-la no nosso coração. Te agradecemos, Senhor, pela salvação que Tu nos concedeste. Te agradecemos pelo Teu exemplo de amor, por todo o amor que Tu entregaste, porque Tu amaste os Teus até ao fim, Senhor. Obrigada porque Tu cumpriste com a Tua missão, com o Teu propósito, porque Tu venceste a morte, Senhor, porque Tu entregaste o Teu Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer do pecado, para nos animar, para nos corrigir, para nos orientar, Senhor. Graças Te damos por cada bênção que temos a cada dia, pelo Teu sustento, pela Tua igreja. Graças Te damos, Senhor. Só Te queremos louvar e honrar, porque só Tu és digno. E é no nome do Senhor Jesus que nós Te oramos, que nós Te louvamos. Amém. E convido então todos aqueles que puderem abrir as vossas Bíblias e vamos ler alguns versículos em duas passagens distintas. Um é muito conhecido, encontra-se em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1. Hebreus 11, 1. Este mês vamos estar a olhar para pessoas que chegaram a Jesus com fé, que Ele tinha a capacidade de as auxiliar, que tinha o poder para as auxiliar em determinados momentos. E mesmo quando o panorama parecia completamente contrário, Jesus estimulava a fé. É o que vamos ouvir também esta manhã. Ele estimulou a fé para que a pessoa não deixasse de crer, porque realmente Ele tem todo o poder sobre a doença, sobre a morte, sobre todas as coisas. E em Hebreus 11:1 temos uma definição da fé. Temos a definição daquilo que é a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. E vamos ler também em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, os versículos 16 a 18. Ou seja, a fé é esta convicção, esta plena certeza daquilo que não se vê. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, os versículos 16 a 18, diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Isto é fé, é realmente depositarmos a nossa confiança no Senhor e nas coisas eternas, nas coisas do céu, nas coisas que o Senhor Jesus nos prometeu e que nos promete no dia a dia, possamos confiar plenamente nele. Realmente não estarmos só com os nossos olhos postos naquilo que é visível, que é provado, que é cientificamente testado, mas realmente abrirmos a nossa mente e o nosso coração para a fé, para crer no poder do Senhor, mesmo quando tudo parece que é contrário àquilo que Ele nos promete, porque o Senhor é fiel. E é isso que também diz o hino que vamos cantar de seguida, que fala de fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Realmente que a nossa fé possa estar bem firmada
em Jesus, e temos também o privilégio, como ato de fé, ato de adoração, entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, porque sabemos que aquilo que estamos a entregar, estamos a devolver aquilo que Deus nos tem concedido e que não nos irá faltar, porque o Senhor nos sustenta a cada dia. A minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver, na sua graça vou viver em cada etapa sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir secar minha tentação. É Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. E vamos ser dirigidos numa oração pelo irmão Lourenço. Amém. Os irmãos podem sentar. E vamos preparar o nosso coração para a mensagem que também Deus reservou para nós nesta manhã. E vamos cantar este coro que fala da oração. Então é pela fé que nós também nos abeiramos, nos achegamos do Senhor e que falamos com Ele através da oração. Porque é só pela fé, não é só crendo que Ele realmente está connosco nesse momento e que nos está a ouvir, que está a escutar as nossas ansiedades, as nossas alegrias, a nossa gratidão. Então falar com Deus é um ato de fé. E é isso que vamos cantar agora.
Uma vez mais, bom dia a todos. É muito bom nós hoje podermos olhar para a Escritura e encontrar alguém que foi mais do que vencedor pela fé. Eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. E antes mesmo de começarmos a atentar para o que o texto bíblico nos diz, eu gostava que pudéssemos olhar para a apresentação. Como é que nós nos apresentamos? Dizemos o nome. Quando estamos em determinados contextos, podemos dizer até a nossa idade. Dependendo do contexto, dizemos de onde somos provenientes. Se no culto desta manhã eu pedisse a cada um de nós que contasse de onde vem, teríamos hoje uma voz algarvia, em força. Teríamos uma voz algarvia em força. Mas noutros contextos não precisamos dizer que eu venho do Algarve. Noutros contextos dizemos a nossa profissão. Felizmente que no culto não precisamos dizer nem a idade, nem a cidade de origem, nem a profissão. Precisamos de nos identificar como vencedores. Então vamos juntos abrir Marcos capítulo 5 e ver como este homem se tornou, pela fé em Jesus, mais do que vencedor. E olhemos para os versículos 21 e 22 e também o versículo 23 para perceber que o mais do que vencedor pela fé tem um pedido. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 23. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: a minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Olhemos então para a apresentação, para o pedido que este homem faz. Diz-nos o texto que ele era o chefe da sinagoga. E o que é uma sinagoga? A sinagoga é uma casa de estudo da palavra de Deus. Foi um local muito desenvolvido durante o exílio na Babilónia, porque não havia templo. Portanto, as festas, as celebrações, o tempo de oferta, o tempo de oração, o tempo de celebração não existia porque não existia templo. Então, estas casas, estes locais de estudo, eram um aliviar daquela tristeza, daquela perda que os judeus tinham. Então, as sinagogas foram importantes para a interpretação da lei, para a manutenção do estudo, do conhecimento da lei. E então surgiram também, por esta altura, pela altura das sinagogas, os mestres da lei. E quem são estes? São homens que leem muitas vezes a Escritura, que a conhecem e que vão orientando o povo para o que devia e o que não podia fazer. E nas sinagogas não existia um altar para os sacrifícios. Estava reservado para o templo, era restrito no templo. E só para os irmãos terem uma noção, não existia uma sinagoga, apenas uma sinagoga. Em Jerusalém existiam várias. E depois existiam as sinagogas com uma tendência mais para este lado, mais para aquele lado, dependendo dos mestres que frequentavam, que ensinavam as sinagogas. Então existiam várias. E a sinagoga era um local de encontro, um ponto de encontro, todos os sábados, para os judeus tementes a Deus, para as pessoas que queriam ouvir uma explicação da palavra de Deus. E então, versículo 21, diz-nos que Jesus passou para o outro lado. Jesus chega a Cafarnaum e tem um encontro com um homem chamado Jairo. O texto de Lucas 8,41 diz-nos que ele é o chefe da sinagoga. E aqui nós encontramos no versículo 22 um dos principais da sinagoga. O texto de Lucas é apresentado como o chefe da sinagoga. E o que é que Jairo tinha de fazer? Ele tinha a responsabilidade de manter aquela casa limpa e arrumada. Tinha também, não era apenas o zelador, ele tinha a responsabilidade de convidar o mestre,
a ler e a explicar o texto sagrado. Ou seja, era Jairo que tinha a responsabilidade de gerir uma sinagoga. E em Cafarnaum, ele era o chefe, ele era o homem que não só mantinha a limpeza do salão, não só trazia o que fosse necessário, mas também era ele que dava autorização a este ou aquele mestre, ou que inviabilizava a presença ou o ensino de um ou outro mestre. Portanto, Jairo seria o responsável por todo aquele tempo de ensino. E ainda que fosse, enfim, a tarefa de outros explicar, era a Jairo que iriam pedir as explicações. Também ele podia ensinar. Mas se a algum momento a explicação não fosse correta, se houvesse algum desvio à lei, era a Jairo que iriam apontar. Jairo, este homem, o chefe da sinagoga, é um judeu crente. É um homem temente a Deus. É um homem conhecedor da lei. E agora gostava que pudéssemos ler com atenção o que este homem crente, temente a Deus, faz no versículo 22. Quando ele vai ter com Jesus, o que é que ele faz? Os irmãos alguém pode dizer o que Jairo fez? Obrigado, é muito bom poder ouvir várias participações. Estamos a ler o versículo 22. Jairo não vai ter com Jesus e diz-lhe, vem cá, ó tu. Não trata Jesus como se fosse um inferior. É Jairo que se coloca numa posição inferior. Ele ajoelhou-se, ele prostrou-se, ele reconhece em Jesus uma autoridade, ainda antes de abrir a boca, ainda antes de falar, ainda antes de expressar o pedido. E nós estamos a olhar agora para o pedido de Jairo. Mas vejamos como ele o faz. Este pedido está revestido de uma humildade, de uma crença, de um temor, mas de um reconhecimento da superioridade de Jesus. Antes mesmo que o pedido seja feito, já a atitude, a postura de Jairo revela algo. Então agora vejamos que pedido é este. Ele pede a Jesus que vá cuidar da sua filha, que está muito doente. Versículo 23. A minha filha está doente à morte. Rogo-te, e agora gostava que olhássemos para este verbo, o verbo rogar. Nós geralmente pedimos. Pode dar-me, pode ensinar-me, mas Jairo não está apenas a fazer um pedido. Versículo 23. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jairo tem aqui então o pedido. Ele tem a filha muito doente, ele pede a Jesus, mas ele não faz apenas um pedido. É um pedido recheado de humildade, de submissão, de um reconhecimento da superioridade de Jesus, e há aqui um rogo, há aqui um pedido vindo do fundo do coração, vindo do mais profundo sentimento, e ele está a chorar, ele está a gritar, ele está desesperado, mas ele vai ter com Jesus e pede, por favor, vem curar a minha filha. Nos textos paralelos é-nos dado a conhecer que a filha de Jairo teria sensivelmente 12 anos, ou seja, uma pré-adolescente, e que a doença mataria esta jovem. Mas o pai tem confiança de que Jesus pode alterar a condição da sua filha, pode curá-la para que viva, como diz bem o versículo 23, para que cure e viva. Jairo tem noção de que a sua filha tem os dias contados, mas são os dias muito contados, são poucos dias. Todos nós temos os dias contados, mas uns já contaram 60, outros 70, outros 80, outros 90. Mas Jairo tem noção de que a filha não vai passar desta idade. E agora vejamos no versículo 23 a razão deste pedido. Ele pede a Jesus para ir consigo, que imponha as mãos sobre a sua filha, para que sare e para que viva. Pelas funções que Jairo tinha, era uma das pessoas mais conhecidas da cidade. E a grande maioria da população de Cafarnaum teria um conhecimento do drama familiar pelo qual Jairo estava a passar. Podia até não ser do conhecimento de toda a cidade, mas muitas pessoas saberiam o que estava a passar com a sua filha. Muitas pessoas saberiam que Jairo estava triste, estava desanimado. E perceberam quando o viram ajoelhado diante de Jesus. Agora uma pergunta. Estaria Jairo a assumir-se como um discípulo de Jesus? O facto de ele se ajoelhar, de ele se prostrar diante de Jesus, era uma
forma dele dizer eu agora sou um discípulo de Jesus, ou estava apenas a falar o desespero de um pai? Era apenas o desespero de alguém que procurava uma garantia para a cura da sua filha? Existem muitas maneiras de conhecer Jesus. Uns chegam pelo amor, outros chegam pela dor. Muitos de nós que aqui estamos temos os nossos pais crentes, que nos educaram desde sempre, não só para termos uma boa educação, mas também para termos um temor a Deus, termos o temor ao Senhor. Outros chegamos ao Evangelho pelo convite de um amigo, de um colega, e há quem tenha chegado ao Evangelho por uma tragédia. Jairo já tinha ouvido falar de Jesus, caso contrário não o teria procurado com aquele pedido. E também percebemos que esta procura do versículo 22 e este pedido do versículo 23 é uma procura de desespero. Mas também é verdade que ele não desperdiçou a oportunidade de se encontrar com Jesus. Ele não desperdiçou a oportunidade de falar a Jesus do seu drama, da sua preocupação, ainda que a função, ainda que o serviço, ainda que a identificação de Jairo pudesse ser um ligeiro entrave a este encontro. Uma pessoa importante não se ajoelha. Uma pessoa importante na cidade não se vai ajoelhar diante de alguém que pode até ter uma fama de longe. Mas Jairo não se deixa derrotar pelo preconceito, pelo medo do que alguns pudessem dizer, não por aquilo que nós hoje chamamos uma herança religiosa. Para Jairo, nada disto é importante. Mas Jesus não encaixava naquele modelo de mestre da lei tradicional. Por isso, era colocado numa categoria à parte pelos outros mestres. Jesus não tinha aquele hábito de ficar em 2 ou 3 sinagogas as mais próximas da sua casa. Jesus tinha uma maneira de ensinar diferente. Jesus muitas vezes era interrogado sobre a sua autoridade, mas para Jairo isso não era importante. Porque se Jesus tinha o poder para curar a sua filha da morte, então Jairo necessitava de ir ter com Jesus. Se Jesus tinha o poder para curar a sua filha, para prolongar os dias da sua filha, então eu, Jairo, tenho de ir ter com este Jesus. E agora o versículo 23, estamos a ler o pedido que revela fé em Jesus. E é o que eu desejo que tenhamos nesta manhã. A fé em Jesus. Aproximemos de Jesus não pela tragédia, não pelo desespero, mas se for uma tragédia, se estivermos a viver um momento difícil, de impossível solução, um momento em que sintamos que já não há mais alternativas à nossa volta, vamos ter com Jesus. Aproximemos de Jesus com fé, ainda que seja num momento de extrema dificuldade ou do inverso, de grande alegria. Mas é importante crer no poder de Jesus. Seja mais do que vencedor pela fé em Jesus, por acreditar que só Ele tem poder de curar. Só Ele tem poder de salvar a nossa vida da morte eterna e de qualquer situação que estejamos a viver que nos esteja hoje a roubar a alegria. Que esteja hoje a tornar a nossa vida como estava a de Jairo. Uma vida triste, uma vida vazia, à procura de algo. Eu pergunto, algum de nós esta manhã quer ser mais do que vencedor? Quer aproximar-se de Jesus pela fé? Quer aproximar-se de Jesus com fé, crendo no seu poder? Crendo que Jesus tem poder para reverter a situação complicada que está a passar? Pode ser uma situação de saúde, pode até ser uma questão de relacionamento, mas eu convido a que faça agora esta oração. Mestre, rogo que venhas. Convide Jesus para entrar hoje na sua casa, na sua vida. Convide Jesus com fé para que ponha as mãos sobre a sua vida, sobre este problema. Este é o pedido que Jairo faz. Avançamos nos versículos 35 e 36. Nós encontramos nestes 2 versículos
o desafio. Versículos 35 e 36, estando ele ainda falando, chegaram a alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. O relato da caminhada de Jesus até a casa de Jairo é interrompido pela cura de uma mulher. Uma mulher que nós conhecemos a história, que estava ali numa situação trágica há vários anos e ela tinha muitas hemorragias e ela pensou: eu não preciso de chamar Jesus, eu só preciso de tocar. E certamente, de certeza absoluta, que se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Mas aquele momento entre o pedido de Jairo até ao versículo que estamos a ler, ao versículo 35, parece que demorou muito tempo. Tanto tempo que alguém diz a Jairo, no versículo 35, a tua filha está morta. Porque estás a cansar o mestre. Porque estás a incomodar. É desnecessário incomodar mais Jesus porque a menina morreu. E o versículo 35, irmãos, estamos a ler: porque enfadas mais o mestre. A tua filha morreu. É o fim da linha. Não é a paragem. É o fim da linha. É o fim da esperança. E dava a ideia de que o pedido tinha escapado por pouco. O pedido tinha, como nós às vezes dizemos, foi como a areia entre os dedos, escorreu e esteve ali à mercê, mas foi-se desvanecendo. Aquela mulher que tocou Jesus, que levou Jesus a perguntar: quem me tocou? Quem me tocou? Parece que foi demasiado tempo. Aquela cura atrasou Jesus e foi a cura daquela mulher que significou o versículo 35. Porque cansas o mestre. Porque enfadas o mestre. Fim da linha. Versículo 35. Pensemos um pouco em Jairo. Pensemos um pouco neste homem que vai ter com Jesus, se ajoelha diante dele, o homem que tinha tal postura em termos da cidade, uma posição social elevada, um homem que era respeitado, um homem que era temente a Deus, um homem que se ajoelha diante de Jesus, e agora ouve esta frase, versículo 35, a tua filha morreu. A frustração contida nestas palavras. Ele não deixou de crer que Jesus tinha poder para curar a sua filha. Acontece que agora era tarde demais. Outra expressão que nós ouvimos é tarde demais. Ouvimos muitas vezes, e dizemos muitas vezes, agora é tarde demais. Escusas de vir, escusas de falar, escusas de fazer o que seja, porque agora é tarde demais. E parece que é esta a frase que passa na mente, no sentimento de Jairo. Agora é tarde demais. Porque cansas o mestre. E este versículo 35 é tão semelhante a nós. É tão real. É tão verdadeiro. Porque quando estamos quase a alcançar um objetivo, basta um ligeiro atraso e todo o esforço fica inviabilizado. Basta que alguém não apareça, basta que alguém se atrase, basta que falhe um momento e tudo vai por água abaixo. A noite de estudo, a noite de preparação para o trabalho, e parece que tudo se torna inútil. E é neste contexto que surge o desafio do versículo 36. Versículo 36, estamos a ler, este é o desafio. Jesus, ao ouvir estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Então, no meio deste fim de linha, no meio da frustração, no meio da sensação de que se perdeu algo, no meio de que já não vamos... Jesus diz: não temas, crê somente. E fica aqui uma pergunta. Será que Jesus ouviu bem? Será que Jesus percebeu bem? Versículo 35, vamos voltar então ao fim da linha. A menina está morta. Será que Jesus não ouviu, não percebeu? Será que Jesus fez confusão e disseram, e percebeu que disseram, a menina está cada vez pior, está quase a morrer? Não. Jesus ouve bem. Sim, a menina está morta. Naquele período de deslocação, a menina morreu. E tudo o que Jesus
propõe àquele homem é: não temas, crê somente. A isto nós chamamos fé. A isto nós chamamos confiança. Mas nós também vemos aqui a graça. Jairo é descansado a tranquilizar os seus sentimentos, que naquele momento... Jairo é convidado a colocar a sua confiança em Jesus. Até porque tinha sido Jairo a procurar Jesus. Não foi Jesus que disse: Jairo, a tua filha está doente, então eu quero ir à tua casa. Não, foi Jairo que foi ter com Jesus e pediu: vem, por favor, impõe as tuas mãos sobre a minha filha para que ela fique curada, para que ela viva. Então, se foi Jairo que procurou Jesus, então que não devia temer a morte. Porque Jairo estava ao lado do Senhor da vida. Aquele em quem Jairo confiava que tinha o poder para curar, para sarar a sua filha, mas também tinha o poder de a ressuscitar. E é este o desafio de Jesus: crê somente. Crê somente. E é aqui que entra a graça. Porque não seria mérito de Jairo. Ou seja, Jairo não teve mérito, não teria mérito, porque versículo 36, não temas, crê somente. E a graça é isto, é quando Jairo não tem um papel decisivo na cura, neste caso na ressurreição da sua filha. É quando Jairo não cria todos os ingredientes de sucesso. Não é uma recompensa da sua fidelidade, não é uma recompensa do seu amor incondicional pela filha, é a graça de Deus sobre a sua família. E ele pode desfrutar desta graça, deste milagre, crendo. Há um momento importante na história de Israel que Jairo conhecia. Quando Israel sai do Egito e tem à sua frente o mar e atrás os egípcios, eles perguntam a Moisés: o que é que vamos fazer? Nada. Calem-se e vejam o livramento de Deus. E aqui Jairo é convidado a calma. Crê somente. Este não é um desafio menor. Este não é aquele desafio que nós tínhamos para os mais novos, se eu falar de uma questão-aula, ou de um mini-teste, ou de um teste intercalar, que não tem assim um grande peso. Eles vão perceber. Tem um peso, mas não é um teste destes. Este é o desafio que muda uma vida. É o desafio de levar alguém que está num patamar da frustração, de tristeza, para um nível de vitória suprema. A vitória não é apenas crer, mas crer em Jesus, confiar nele. Confiar de que Jesus é capaz de reverter a tristeza que sentimos em vitória. E este é o desafio para nós hoje. Não temas, crê somente. Não sejas tu a fazer, não sejas tu a tratar, a solucionar. Crê somente. Para de arranjar todos os teus esforços, todas as tuas capacidades e crê somente. E este é um desafio enorme que Jesus nos faz esta manhã. Olhando para esta situação que nos tem agido, que nos tem atormentado e que até nos tem roubado a alegria, como é que nós temos comportado? Versículo 36. Crendo ou encontrando outras possibilidades? Ou encontrando alternativas? Temos pautado a nossa vida pela fé ou temos confiado nos nossos méritos? O desafio hoje é este. Crê somente. Crê somente. Avançando, versículos 38 e 40, encontramos a tristeza e a incredulidade. Versículo 38 a 40. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada. Jairo continuou o trajeto. Não sabemos se foram mais 500 metros, se foram mais 5 minutos, não interessa. Mas Jairo continuou a caminhar pela tristeza.
E a incredulidade, quando chegou a casa, estava lá. Estava acompanhado por Jesus e por mais 3 discípulos, que estão aqui mencionados no versículo 37, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Portanto, está Jairo, está Jesus, estão estes 3 discípulos, ou seja, são 5 pessoas que estão ali, e uma delas carrega consigo tristeza, uma frustração enorme. Os outros 3 estão expectantes a ver o que vai dar, os discípulos. E está um a encher a confiança. Está um a trazer a confiança, a mudar a vida. E à sua espera, versículo 38, o que é que Jairo tem? O choro e o grito. A tristeza normal de quando se perde um familiar. E quando se trata de uma criança, a situação muda de cenário. A tristeza é enorme quando temos uma morte na família. E quando há uma criança, é maior ainda. 12 anos. Jairo depara-se aqui com uma tristeza aumentada. A sua e os do que estão à sua espera em casa. E ainda que Jesus carregue a esperança, diz-nos aqui o versículo 39, porque vos alvoroçais e chorais. A menina não está morta, mas dorme. Poucos acreditavam na mudança. Olhamos o versículo 40. Alguém pode ler o versículo 40? Obrigado. Riram-se de Jesus. Ninguém se riu com Jesus. Riram dele. Desconfiaram. O riso da descrença. Não está bem. Os meus pais viveram uma situação, uma experiência muito semelhante à de Jairo, quando a filha mais velha deles morreu aos 12 anos. Não sei o que isso é, mas também vos digo, irmãos, não tenho vontade alguma de experimentar. Agora voltemos ao texto. Jairo viu-se rodeado desta tristeza e da incredulidade, o riso do versículo 40. E repito, ainda que Jesus estivesse ali, ainda que tivesse sido aquele homem que lhe bastava confiar, esta é a parte mais difícil de todas. Porque nós gostamos de ter a nossa vida controlada. Não sendo nós maníacos do controlo, não sendo nós os que temos sempre o comando da televisão, temos, mas o comando da vida. Nós gostamos de ter as coisas controladas. Queremos saber como vai estar o tempo na próxima semana para nos vestirmos de acordo com o tempo. Gostamos de ter as coisas controladas. Hoje a Fabiana fazia uma partilha interessante na classe da Escola Bíblica Dominical, de ter o tempo controlado, a nossa rotina. Quando saímos de casa ou quando chegamos a casa, temos as coisas controladas. Chamamos a isto de garantia. E agora olhemos para o versículo 40. Jesus é a garantia. Jesus é a garantia que Jairo tem ali ao seu lado. Mas a garantia é recebida, versículo 40, com um riso. O riso da desconfiança. Jesus é a garantia, versículo 39, mas ele é recebido com uma desconfiança, com um riso de descrédito. E as pessoas que estavam em casa de Jairo não têm confiança nesta garantia. Jairo sabia e devia confiar em Jesus. Procurou Jesus, ouve depois estas palavras de Jesus: não temas, crê somente. Mas este riso do versículo 40 é o riso da tristeza, da incredulidade. A vida de Jairo foi transformada por aquele encontro com Jesus. Por aquele ajoelhar diante de Jesus. Aquela procura. Jairo foi ter com Jesus. Jairo ajoelhou-se. E Jairo quase como que perdeu a sua postura, a sua posição social quando se ajoelhou. Quando se ajoelhou diante de Jesus. Mas agora ele é levado, é conduzido para um estágio de vitória ainda maior. Já vamos ler. Mas agora eu quero que nos centremos no versículo 40. Quantas vezes nos temos rido perante a dificuldade? O riso da incredulidade não é possível. Quantas vezes, não só na semana que passou, no mês de setembro ou de agosto, quantas vezes nós dissemos: já não há volta a dar. Não que tenhamos desistido, não que tenhamos baixado os braços ou olhado e dizer já não vale a pena. Não. Quantas vezes dissemos: é um facto.
Porque se nós olharmos para o texto bíblico, olhamos para o versículo 35 e há um facto: a tua filha está morta. Olhamos para o versículo 38 e encontramos um facto: havia choro, havia tristeza. Versículo 40, há outro facto: o riso de descrédito, o riso da incredulidade. E eu quero convidar agora que possamos falar com Deus. Vou convidar que nós possamos orar. O que é que está, qual é o problema, qual é a tristeza que está a afetar a nossa vida? Vamos orar. Senhor, Tu conheces os nossos corações, conheces as nossas vidas. Tu sabes que em momentos temos sentido tristeza, muitas vezes nos sentimos fracos, incapazes de solucionar, de reparar os problemas. E Tu sabes aquilo que estamos a viver e o problema pelo qual estamos a passar. Pedimos-te, Senhor, que removas a incredulidade, o ceticismo, o riso da desconfiança. E permite, por favor, que estejamos receptivos à Tua entrada na nossa vida, à mudança que Tu queres fazer em nós. Senhor, é este o problema que tenho. É este o problema que temos. E é este o problema que colocamos diante de Ti. Pedindo-te que nos ouças, que nos respondas. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. A resposta está no versículo 41 e no versículo 42. É o último tópico desta manhã. A vitória. Mais do que vencedores pela fé, está agora aqui. Encontramos nos versículos 41 e 42, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita, cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. O versículo 40 diz-nos que Jesus entrou naquele quarto, apenas os pais, Jesus e os 3 discípulos. Ninguém mais. Se nós olharmos para o versículo 37, temos Pedro, Tiago e João. São estes os 3 que acompanham Jesus, Jairo e a sua esposa. São estes que estão ali. E agora continua a dizer, irmãos, os pais estão numa tristeza inconsolável, numa perda que nós não conseguimos perceber até passarmos, até experimentarmos esta perda. E temos ali a garantia da vitória, Jesus. E temos os outros 3, os discípulos, que estão a olhar. A vida de Jairo mudou completamente, irmãos. Ele deixou a tristeza, deixou a incredulidade e alcançou a vitória, que está aqui no versículo 42. Vamos ler o versículo 42? Vamos ler a vitória. Que vitória é esta que ele tem? E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Esta é a vitória que Jairo experimenta. A ordem de Jesus, no versículo 41, para que a menina se levante, e no mesmo instante ela se levantou. E os pais recuperam a alegria. E os pais perdem de uma vez por todas a tristeza. E os pais deixam de uma vez para sempre a frustração de verem a sua filha doente, morta, e agora recuperam-na no versículo 42. A incredulidade, a tristeza, o gozo, tudo isto é substituído pelo temor do momento. E agora vamos acabar de ler o versículo 42. E assombraram-se com grande espanto. Eu não sei se alguém tem uma tradução diferente, que possa ler diferente daquela que estou a ler. E assombraram-se com grande espanto. Alguém tem uma tradução diferente que possa ler, por favor? Agora não percebi. Peço desculpa. Alguém estava a ler desse lado? De maneira admirados. Todos ficaram muito impressionados. Todos ficaram muito impressionados. Os irmãos querem acrescentar algo mais? Se estivessem no lugar daquelas pessoas,
como é que se sentiriam? Não ouvi. Felizes, obrigado. Alguém se sentia feliz. Mais? Maravilhados. Outro sentimento que podíamos ter se estivéssemos ali? Medo. Irmãos, foi a vitória. Imaginem as lágrimas deste casal. Vamos só recuar um bocadinho. As lágrimas quando disseram a Jairo: a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Não o chames, não perturbes mais, deixá-lo ir. E agora vejamos as lágrimas de Jairo. Conseguimos sentir a diferença? Conseguimos sentir a diferença entre uma lágrima e outra lágrima? Entre um choro e outro choro? Este é o choro da vitória. Esta maravilha que encontramos aqui no versículo 42. Porque ninguém ficou indiferente à ressurreição daquela menina de 12 anos. Aquela menina que era tão amada pelo pai que ele foi a correr ter com Jesus. Ele pediu: por favor, vem. Impõe-lhe as mãos para que ela sare, para que ela viva. Cala-te, não incomodes mais o mestre. A tua filha morreu. E agora ele vê a filha a ressuscitar. Lá embaixo estão todos à espera de uma frustração. Não sei se já aconteceu convosco. Toda a gente está à espera da pior notícia. Já sabe que ali vem uma coisa má. Quando vem o melhor resultado possível. É que Jairo, eu digo o melhor resultado possível, porque Jairo não teve apenas o que pediu. Ele teve muito mais do que pediu. Se recuarmos um pouco, ele pede a Jesus que vá à sua casa e que cure a sua filha. E ele agora não tem apenas a filha curada, ele tem a filha ressuscitada. E ele passou da tragédia, da morte, para a vitória. Entre a realização do pedido e a concretização, houve a tal tragédia. Houve a morte. Mas foi algo passageiro, porque levou a que Jairo e toda a sua família experimentassem a grande vitória. E Deus tem preparado para nós grandes conquistas. Deus quer que desfrutemos delas. Repito, não pelo mérito, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, mas pela graça. Este milagre é pela graça de Deus. Jairo não fez nada para merecer. Uns podem dizer: pois, mas ele era tão bom pai, tão preocupado. É verdade. Outros pais tão bons, tão preocupados não tiveram. Foi a graça divina. Foi por meio da fé. Daí Jesus ter dito a Jairo: não temas, crê somente. E estamos a ler o texto bíblico, irmãos. Estas são palavras da Bíblia. Ele não tinha de participar no processo da cura, ele não tinha de participar no processo da ressurreição, nem tinha de saber como havia de se fazer. Se pôr um pano mais acima, um pano mais abaixo, dizer a palavra antes ou depois, não. Ele tinha de crer. Quantas vezes Deus tem-nos dado vitórias atrás de vitórias pela fé? Nós somos convidados a exercitar a fé. Perceber, ver quão bom Deus tem sido para nós. E tal como aconteceu com Jairo, também nós passamos por crises fortíssimas, familiares, situações graves de falta de saúde, se nós preferimos situações graves de doença, até mesmo morte. Temos a separação, temos tantos e tantos conflitos familiares e também nós aí podemos olhar para as palavras de Jesus e perceber que Ele deseja que confiemos nele, na sua resposta, na sua ação. Nesta manhã de outono serve o texto bíblico para nos fazer mais crentes, para nos fazer perceber que sermos mais do que vencedores pela fé leva-nos, em primeiro lugar, a procurar Jesus, a fazer-lhe um pedido, tal como o Jairo fez. Aquele homem era muito mais conhecido em Cafarnaum do que nós somos aqui em Viseu. Mas não foi a fama que o levou a Jesus, foi a fé. Ele não se deixou derrotar pela posição ou pela tradição religiosa e social e ajoelhou-se diante de Jesus, porque creu que era possível a sua filha ficar curada. E hoje, para terminar, somos convidados a procurar Jesus para que obtenhamos a resposta ao problema pelo qual passamos. Há pouco estávamos a orar pelos nossos problemas em particular. E eu quero que recordemos esta frase.
somos convidados a procurar Jesus para que obtenhamos a resposta ao problema pelo qual estamos a passar. Necessitamos de crer que Jesus tem poder para alterar a condição em que nos encontramos. Precisamos deixar a tristeza para desfrutar da vitória. Sentir o desafio de crer o que Jesus disse, crer somente. E permitir que Jesus entre em nossa casa, tal como entrou na casa de Jairo. Que Jesus mude a nossa família, tal como mudou a família de Jairo. E eu pergunto, queremos ser mais do que vencedores? Todos queremos. Então, precisamos de olhar para este exemplo de Jairo, que foi ter com Jesus, que acreditou em Jesus, não se deixou derrotar pelas circunstâncias, pelo agravar da condição em que se encontrava a sua filha, mas focou o seu olhar, a sua fé em Jesus. Ainda que à nossa volta uns riam, uns a dizer não vale a pena, uns sejam cada vez mais céticos, mais relutantes. Uns que digam, não adianta procurar Jesus. Deus não te vai responder. Creia somente. O texto bíblico é forte, irmãos. E este texto é forte para nós. Não temas, versículo 36. Não temas, crê somente. Vamos orar. Vou convidar que possamos ficar em oração silenciosa e individual. Vou convidar que nós possamos, ao escutar o poslúdio, vamos conversar com Deus. E este problema que nos está a afligir, esta situação que nos está a roubar alguma alegria, vamos colocá-lo diante de Deus. Enquanto escutarmos o poslúdio, vamos ficar em oração individual e silenciosa com o nosso Deus.